Na creche, 2 crianças choram. Uma ganha colo, afago, palavras de carinho. A outra é deixada no chão. Na educação infantil, o racismo não precisa gritar para machucar. Ele pode estar no que não se diz, no corpo que não se toca, no colo que falta. A ausência de brinquedos, de histórias, de representações e principalmente de afeto marca a infância de muitas crianças negras. E isso começa muito antes de qualquer prova, boletim ou avaliação. A educadora e pesquisadora Jussara Santos reuniu décadas de experiência em um livro que é também denúncia, proposta e esperança. Democratização do Colo lança um olhar profundo sobre como o racismo atravessa os primeiros anos de vida e o que podemos fazer de verdade para mudar isso. Neste episódio do BDF Entrevista, vamos falar de infância, afeto e racismo e do compromisso urgente de construir uma educação onde todos caibam, inclusive no colo. Olá, eu sou Luana Ibelli, esse é o BDF Entrevista. E para esse papo sobre racismo e infância, eu recebo aqui a educadora e escritora Jussara Santos. Muito obrigada, Ju, por estar aqui com a gente para falar desse assunto. Eu que agradeço, é importante. Vamos lá, então você escreveu esse livro, que está muito bonito, Democratização do Colo, Educação Antirracista para e com bebês e crianças pequenas. O que te motivou a escrever esse livro, Jussara? Então, é importante dizer, Luana, que eu estou num processo de mãe recém-parida. Então, algumas foram as motivações, né, para essa escrita, mas uma delas foi a evidência de que o racismo acomete bebês e crianças tão pequenas. Então, nas minhas andanças enquanto educadora, pesquisadora das infâncias, eu percebia que os meninos e as meninas negras tinham menos colo. Então, a evidência de que um fato tão doloroso que atravessou toda a minha vida incide sobre a vida de sujeitos tão pequenininhos fez com que eu pensasse a escrita desse livro. Mas, além disso, eu passei por um processo muito doloroso de uma perda e eu precisava parir, eu precisava encontrar uma forma de parir. E aí eu encontro a democratização do colo como essa possibilidade de lançar para o mundo, eu penso que isso aqui é um chamado, uma convocação para que os bebês e as crianças negras tenham colo. Lindo, é um filho muito bonito que você pariu, Jussara. Bom, ele é baseado então nessas evidências de que bebês e crianças negras recebem menos afeto, menos colo. E o livro traz relatos muito vívidos da sua experiência de 20 anos na educação infantil. Eu queria que você contasse como essa falta de afeto e falta de colo acontece no cotidiano. Então, é impressionante como é possível flagrar muito rapidamente 2 crianças com medo. A professora então contou uma história, né, do lobo mau ou da bruxa e a criança tá com medo. E aí era muito comum ver as minhas colegas queridas que gostavam de mim, que me abraçavam, era comum ver. Então, quando Valentina, menina loira, dos olhos azuis, chegava, eu tô com medo da bucha. E Valentina ganha colo. Mas na hora do Akin, aí o Akin, professora, tô com medo. Aí a professora dá a perna pra ele, dá um dedo, ou ainda fala, calma, você é um homem, vai dar tudo certo. E além disso, né, num refeitório, lá nos primeiros meses, quando então todos os bebês estão chorando copiosamente, com fome, antes da alimentação, e a professora, diante da necessidade de uma escolha, que ela tá lá assoprando, né, esfriando a comida de todas as crianças, aí ela mira no Enzo. E o Enzo é aquele menino loiro, dos olhos azuis, é o primeiro a ser alimentado. Então, é a olhos nus mesmo, e é nas escolhas. E eu penso também que o colo, esse é o colo, né, de fato, mas o colo metafórico é quando todas as histórias que as crianças ouvem também tem as personagens negras, né? Quando um pouco se fala sobre Rainha Nzinga, Maqueda, e muito se fala sobre Cinderela, Rapunzel, também falta colo nessas ações, né? Esse racismo, ele deixa marcas, ele pode não ser lembrado porque são crianças muito pequenas, mas deixa marcas. Como que são essas marcas, Ju?
Eu penso que as marcas, elas vão sendo percebidas no decorrer do desenvolvimento dos bebês das crianças pequenas. O bebê negro que fica muito abandonado dentro do espaço, das duas uma. Ou ele demora muito para aprender a andar, porque ele não é estimulado, ou ainda ele anda muito rápido, porque ele entende que não tem quem pegue o mobile para ele, não tem quem pegue o brinquedo que está longe dele, então ele engatinha mais rápido, mas tem aqueles que não. Diante, né, das inseguranças, né, abandono gera insegurança para muitos bebês, né? Como não são todos iguais, mas então parte dos bebês negros você percebe, nossa, como demora para andar, né? É o cara que não ganha colo, que tá ali esquecido, que ele é bonzinho, né? Deixa ele ali. Agora tem uns não, geralmente o que tem uma personalidade mais bagunceira, ele já aprende tudo muito rápido e aí é aplaudido pelas educadoras, né? Nossa, o William já começou a andar, ele só tem 8 meses. Só que o William chorava alto e ninguém pegava ele no colo. Então, ele se virou, né? E além disso, eu penso que, né, as inseguranças, eu penso que é percebido nas crianças brancas quando então elas reproduzem violências e muito novinhas. Estou falando de criança muito novinha. Quando a criança percebe que o amigo preto não é pego no colo e tal, ela também faz. Então ele vai ser o último escolhido a brincar, ele vai ser o último escolhido para dançar na festa junina. Porque se os adultos fazem isso, é tão normal. Esse menino preto, né, o Akin, a Dandara, ser os últimos, eu também vou fazer, né? Quais são os comportamentos e atitudes que você também percebia nas educadoras? São falas muito corriqueiras, assim, né? No livro tem um ponto que você fala dos apelidos das crianças e o quanto isso também contribui para todo esse quadro que você contou pra gente agora. No livro eu trago, inspirada na Fabiana Oliveira, que faz uma dissertação de mestrado em 2004, os trovões e os anjinhos, né? Então, todas as salas tinham um trovão. Aí você olha, quem que é o trovão? Geralmente são meninos e negros. E os anjinhos? Aí os anjinhos já é mais democrático. Tem algumas meninas que também são anjinhos, mas geralmente tem alguns meninos loiros, branquinhos, que são anjinhos, mas geralmente são as meninas brancas, né? Então os apelidos, a forma como se lida... o suor do menino negro. Acho que tem algumas coisas muito importantes para ser ditas aqui. O suor do menino negro é impressionante. Da menina também, como incomoda, né? E a professora, reiteradas vezes, dizia: como o menino fica transpirando, né? Quando ele tá brincando no sol. Fulano negro. Aí eu fico pensando, quem que brincando ao sol não transpira? Se não transpira, me parece que estamos diante de um problema de saúde, né? E nas trocas de fralda, que é muito corriqueiro na vivência da educação infantil, porque trocar fralda faz parte do currículo e das vivências, né, educativas. O quanto o cocô do menino negro, ele é taxado, o menino da menina, da criança negra, é taxado, é falado, é posto. E aí, né, uma coisa que eu trago no livro, com muita coragem, assim, genuinamente, porque é isso que acontece. Cocô de quem cheira gostoso? Então eu penso que é muito cruel. E é um convite, né, que a gente faz assim para as educadoras. E aí eu fiz uma escolha no livro de colocá-lo todo no feminino. Porque 98% das pessoas que educam bebês e crianças são mulheres. E aí eu faço esse convite para as educadoras, né? Como que a gente democratiza esse colo, inclusive respeitando as necessidades fisiológicas de cada sujeito e não expondo uma situação que é comum a todas as pessoas, grandes, pequenas, como se fosse um absurdo, né? Você percebe que esse racismo, né, ele é consciente ou não? Como que é esse pensamento dessas educadoras que estão diariamente, né, nesse cotidiano? E você mesma fala que você via situações que você já tinha, né, vivenciado e que elas continuam se reproduzindo depois de tantos anos, quando você já é uma adulta, uma educadora. Então, nada mudou. Como que é essa percepção, Jussara? Eu percebo, você me pergunta da consciência, né? Eu penso, e falando isso, eu não estou salvando as educadoras, mas eu penso que fomos construídas a partir de uma sociedade que o racismo é estrutural e que as reiteradas não escolhas aos bebês negros tantas vezes sequer são percebidas por elas. E quando elas são convidadas a refletir, parte delas dizem: discordo.
Eu não faço isso. Outra parte, tantas vezes eu estava numa roda, né? Uma chorou copiosamente e falou: eu fui racista os 200 anos letivos, os 200 dias letivos desse ano. Porque eu lembro de situação X, Y, Z, e foi assim mesmo. Essas foram as minhas escolhas. Esses dias eu estava com um grupo de professoras num espaço muito interessante e elas disseram o seguinte, que observando as práticas delas, elas notaram que ao pedir para as crianças de 3 anos mostrar os cadernos e as suas produções, diariamente eram 2 crianças negras que eram as últimas que elas queriam ver o caderno. Mas elas só perceberam isso lendo o livro. Eu não percebia. Eu sou tão racista, eu sou tão sutil e silenciosamente racista que eu não percebia isso. Então eu penso que tem um conteúdo, e tem sim pessoas que são muito racistas conscientemente e que discriminam conscientemente, mas tem aquelas que continuam também discriminando, mas sem essa consciência. O contexto das educadoras na educação infantil não é nada fácil, né, Jussara? Tem sobrecarga, tem questões emocionais. Como conseguir ter essa consciência e não deixar que essas dificuldades acabem colaborando também para que essas práticas racistas continuem sendo feitas sem nenhum tipo de reflexão? Eu penso, bom, para começar dizendo que o contexto é muito extenuante. E eu começo o livro dizendo, ó, eu não tô romantizando, viu? Fiquem tranquilas que eu sei. Eu sei porque há 15 anos eu fiz isso, né? Eu fui professora de bebês e crianças até 5 anos. Mas eu penso que a formação continuada, a que é feita em serviço, mas a também que é escolhida, né, pelas educadoras, ela pode ser uma possibilidade muito potente para refletir sobre o nosso dia a dia. Eu penso, não só porque eu quero vender livro, mas que ler Democratização do Colo pode ser um caminho bastante frutífero para vivências antirracistas. Eu penso também que conversar, estar aberta, reconhecer. O ponto de partida que eu deveria ter falado, inclusive inicialmente, né, é reconhecer-se racista. Eu penso que reconhecer que a sociedade foi forjada a partir de uma vivência racista e do racismo e que pessoas brancas são racistas e ponto final, é o ponto inicial. Percebido isso, observar a formação continuada, quais são as minhas escolhas, quem eu leio, né? Uma preocupação com o enegrecimento das vivências é fundamental. E do que eu chamo de vivências? Quem que eu leio? Quem eu assisto? Quem eu chamo para participar de uma roda de conversa? Quem vem aqui falar, por exemplo, no meu espaço de educação infantil, sobre astronomia, sobre espaço, sobre mediação e não exclusivamente sobre racismo, né? Quem são essas pessoas? E como que eu vou criando uma atmosfera antirracista para essas vivências dos bebês e das crianças pequenas? Tem um ponto que você fala no seu livro que é muito abordado por qualquer ativista negro, né, pessoas que pensam a questão racial no Brasil, sobre o quanto o racismo muitas vezes é retratado como uma questão de pessoas negras, que precisam aprender, que precisam ensinar, que precisam pensar sobre isso constantemente, quando na verdade o racismo é um problema do branco e da branquitude que reproduz e se beneficia do racismo. Jussara, e pensando nisso, o livro fala na educação antirracista com e para bebês e crianças pequenas. Qual a importância de educar as crianças brancas para serem antirracistas? E queria que você falasse também de coisas práticas para isso acontecer. Maravilha. É isso, né? Eu penso que eu estudo a educação das relações étnico-raciais há 21 anos. E lá 21 anos atrás, era se colocado muito no lugar, como se o problema fosse produzido e reproduzido pela população negra. E aí a gente estava pensando e a gente percebeu que a gente só estava falando para convertidos, né? Que éramos nós mesmos. E quando, na realidade, a branquitude, os privilégios advindos da branquitude, como traz a professora Cida Bento, que é o problema, e que as pessoas brancas precisam se olhar para os currículos e repensar, né? Até porque, geralmente, quem está nos processos de tomada de decisões, as coordenadoras, as diretoras, mesmo na escola pública, são pessoas brancas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Eu penso que uma coisa prática para iniciar os processos de democratização
do saber e também democratização de vivências antirracistas é se reconhecer racista, olhar os processos de formação continuada, olhar para os brinquedos, olhar para as fantasias, olhar para a literatura lida pelas crianças. Então, por exemplo, vamos conhecer a Rainha Nzinga e vamos fazer uma fantasia de Rainha Nzinga e deixar na brinquedoteca? Ai, quem que foi a Rainha Nzinga? Então vamos estudar Angola um pouco? E aí, né, vamos fazer uma festa de aniversariantes do mês, que é bem polêmico isso, eu nem estou indicando, viu, pessoal, os aniversariantes do mês, mas, enfim, se a gente tem essa possibilidade, né, por que não a Rainha Nzinga estrelar essa festa? Por que não a Rainha Maqueda? Aí, em relação ao que eu assisto, eu pego excertos de Wakanda e eu trago as rainhas, né, de Wakanda. Em relação à musicalidade, eu trago Ilua Bademin, né, que são mãos femininas que tocam tambor para Xangô, e aí eu entendo a orixalidade numa perspectiva da cultura africana e não da religião. Então eu posso trazer também para as crianças vivências ancestrais com ervas. Então tomar banho de camomila, os bebês, tomar banho. Então como que a gente consegue, né, no dia a dia, no nosso cotidiano, trazer um processo afro-brasileiro e africano, talvez utilizar os valores civilizatórios da Azoilda, né, afro-brasileiros, como a circularidade, a ludicidade, e ter como ponto de partida não a Europa, mas talvez a África e as produções afro-brasileiras. E isso é possível mesmo em ambientes muito brancos, Jussara, como escolas privadas, onde a maioria de crianças brancas, porque a gente fala muito nesse sentido, eu ouço falar do quanto isso é importante para que as crianças negras se sintam representadas e tenham acesso a essa cultura. Porém, as crianças brancas também não se beneficiariam disso, entendendo que o mundo é diverso. Como que você avalia isso? Absolutamente. Uma parte do texto, né, eu ponho assim, e você pode se fazer uma pergunta. Eu trabalho num ambiente de elite, logo branca, eu preciso trabalhar com isso? Não tem nenhuma criança que sim. Até porque, vamos lembrar que o racismo, ele não é produzido e um problema da população negra, né? Produzido pela população negra. É um problema criado e construído por uma sociedade branca, racista, capitalista e etc, né? Então, em ambientes muito brancos, compreender, né, a riqueza do Brasil, a realidade da história do Brasil, o protagonismo das populações negras e indígenas nesses processos todos, certamente contribuirá para a riqueza de vivências e aprendizagens dessas crianças brancas, que são privilegiadas do ponto de vista do dinheiro e tal, mas tantas vezes não sabem o que é jongo, não sabem o que é coco, não sabem o que é maracatu, desconhecem manifestações brasileiras ricas que contribuem, né, para o que o Brasil é hoje, que é a realidade da história do Brasil. Então, certamente, ambientes que desconsideram a educação das relações étnico-raciais e a história e cultura africana e afro-brasileira está empobrecendo as possibilidades desses meninos e meninas. Você comentou um pouco antes que as crianças pequenas elas já conseguem reproduzir racismo, conseguem entender. Diante de uma situação dessa, de ver ali uma criança sendo racista, vamos dizer assim, com a outra, como agir, Jussara? Você tem experiência nisso? Bastante, né? Porque então foram alguns anos enquanto a pessoa, professora mesmo, né? E, bom, e muito agora tem se falado de construção de protocolos antirracistas, né? E eu penso que é importante olhar para isso, porque tantas vezes o racismo, ele mexe com as nossas emoções, sendo nós brancas ou negras, e talvez sem um protocolo pré-planejado, eu talvez faça uma ação muito ruim. Então, para mim, uma coisa essencial precisa planejar, precisa se organizar para atender casos de racismo. Eu penso que outra coisa é priorizar a vítima. Precisa ouvir a vítima de racismo primeiro, precisa acolher, respeitar os seus tempos, respeitar, inclusive, o silêncio. Não negligenciá-la, mas respeitar o silêncio. Eu penso que outra coisa, para educar quem teve ato racista precisa ter uma ação reparadora. E aí, a perspectiva não é punição, é educação. Porque os espaços de educação, eles são feitos para quê? Para educar.
tantas vezes punições, decretos, não pode, não deve, não vai contribuir para processos de reflexão. Já processos educativos e reparatórios, sim, né? Para os meninos mais velhos, ler leituras, colocar as questões na prova, trazer dados para os bebês e para as crianças pequenas, né? Conversar com um colega, fazer alguma produção, como um pedido de desculpas para o colega, ser convidado a pensar e abraçar e pedir desculpa, não são bons caminhos, né? Não são bons caminhos e não tira a dor que o racismo traz. Quais são as suas dicas práticas de como oferecer afeto para crianças pequenas negras? Esses dias eu estava numa roda de conversa de democratização do colo e eu me lembrei de uma colega que eu tinha, uma mulher branca, e a gente estudava muito, né? E nós tínhamos uma estudante que era uma menina preta, inclusive o pai da menina estava na minha roda. E eu dei aula para ela há 7 anos atrás. Hoje ela tá no 7º ano, foi bem bonito, ela era uma criança pequena minha. E aí, como que a gente oferecia a cola? Era a única menina negra, éramos eu e ela. E aí a gente fez uma pesquisa sobre a República do Congo, e aí a minha amiga, a gente não tinha tantos recursos, emprestou o celular para assistir uma cantora da República do Congo. E eu passei assim umas 3 vezes pela porta, quem estava dando aula ainda era minha amiga, e a menina com o celular. Eu falei, por que você não está emprestando para os outros? Ela, porque aqui a ancestralidade dela é a que mais parece com a pessoa do Congo, então ela que vai ficar o tempo todo. Aí mas tem as outras crianças. Ela tem, mas eles podem esperar e também eles podem ver em casa, né, crianças? E os outros, era criada uma atmosfera, a gente nunca falou pra eles, olha, aqui a Bina é prioridade, aqui a Bina vai escolher, aqui a Bina vai, porque em nenhum lugar isso pode, mas eles já entendiam. E a Bina era muito respeitada. Então eu penso que priorizar, eu penso que valorizar muito as falas, porque tantas vezes bebês e crianças negras são tidos como tímido, não gosta de falar. Então, priorizar, valorizar a fala, ouvir com calma, dar colo, não trazer esses conteúdos tão horrorosos e racistas como o cocô fede mais, transpira mais, mas acolher a diversidade. Temos uma diversidade de cheiros. Ao natural, a minha pele deve cheirar de uma forma, a sua outra. E, enfim, e olhar mesmo, eu penso que uma forma de dar colo é todos os dias, dos 200 dias letivos, contar uma história onde aquela menina e aquele menino negro se reconheçam. Talvez a escola seja o único espaço que isso pode acontecer. Bom, falando em escola, olha só, gente, o racismo começa muito cedo na vida de pessoas negras e segue acompanhando essas pessoas durante toda a idade escolar. Vamos saber mais. Ambientes de educação são os lugares onde a maioria das pessoas declarou ter sofrido racismo. Os dados são da pesquisa Percepções sobre o Racismo, encomendada pelo Instituto de Referência Negra Peregum e Projeto SETA e realizado pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. 38% dos entrevistados afirmaram ter sofrido racismo em escola, faculdade ou universidade. O espaço superou o ambiente de trabalho, com 29% dos casos, e os espaços públicos, com 28%. Uma outra pesquisa, feita pelo Instituto Alana e pelo Guelé-10 Instituto da Mulher Negra, mostra que a lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em toda a educação básica ainda não é cumprida plenamente. Mais de 20 anos após a regra entrar em vigor, 71% das secretarias municipais de educação não têm ações consistentes para atender à legislação. Mais da metade faz atividades esporádicas, especialmente em datas como o Mês da Consciência Negra, e 18% não realizam nenhum tipo de ação. Nesse contexto, o que pode ser feito para garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem das diferenças e não de perpetuação do racismo? Pergunta fundamental que eu rebato para você, Jussara. Por que essa lei ainda tem tanta dificuldade de ser aplicada? Uma lei que é um marco na luta antirracista no Brasil, já tem 20 anos, né? Mais de 20 anos. Por que é tão difícil de aplicar ainda?
É, a lei, ela é de 2003, né? Então ela tem 22 anos. E eu sempre que estou com um grupo de professoras, de educadoras, eu penso, né? Eu acho que você acompanhou quando deixou de ser permitido fumar em ambientes fechados. Um dia depois ninguém mais fumava, né? E a lei de... E é impressionante o quanto era muito respeitado, algo que eu duvidava. Imagina que vai parar de fumar dentro da balada. Não, um dia depois acabou. 22 anos depois, me parece que a gente, assim como a gente vive uma abolição inconclusa, que não foi concluída até hoje, nós vivemos um processo onde a implementação também anda a passos muito lentos. Eu trabalho com alguns responsáveis, né, secretários da educação, e a gente conversa por que depois de 22 anos a lei ainda não é implementada. Eu penso que o racismo, ele é uma possibilidade desse motivo, sobretudo o racismo religioso, porque as pesquisas indicam que quando se trata da mitologia iorubá, é uma porta que se fecha para a educação das relações étnico-raciais. Então, a meu ver, a entranha do racismo que acomete as pessoas, mas também as instituições, contribuem para dificultar a implementação da lei. Além disso, quais têm sido os processos de acompanhamento, né, dessas implementações, de controle de fato da política? O governo federal, ele lançou a PNEERC, né, então, que é uma política nacional que pensa a educação das relações étnico-raciais e da educação escolar quilombola, e que suplementa valores nos municípios para aqueles, né, que estão dentro do que se precisa. E mesmo assim, me parece que mesmo com financiamento, existem muitas travas ainda. Porque, a meu ver, portas são fechadas por conta do racismo. E aí, a falta de acompanhamento dessa implementação e de controle faz com que, autonomamente, o racismo seja muito protagonista dentro dos espaços, né? Então, você vê as secretarias de educação, elas pouco se movimentaram, né? Muitas delas. Para um problema tão estrutural como o racismo, a gente precisa de ações que também sejam estruturais, que sejam amplas. E muitas vezes o que a gente vê são ações muito pontuais. Como diferenciar essas duas coisas, Jussara? Você tem exemplos? Na Prefeitura de São Paulo, a gente falava sobre os professores ilha, né? O que é um professor ilha? Então, eu estou dentro da minha escola e eu, pela minha vontade, vou fazer alguma coisa relacionada à educação antirracista. E aí, estávamos na Secretaria Municipal de Educação, no Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, e entendemos que precisa ter um currículo. Precisa ter um currículo antirracista para que as professoras e professores tenham subsídios para pensar as tensões raciais. Então, em 2022, é lançado o currículo antirracista, que não é um primeiro documento, já haviam outros documentos, mas que cai no ostracismo, né? Que as pessoas não olham tanto para isso. Então, eu penso que os documentos, eles contribuem, porque então o documento, ele primeiro dá respaldo. Mas olha, eu tive um problema porque falei de Exu. É impressionante como a mitologia grega, Zeus, Eros, Thor, entra pela porta da frente. Mas Oxalá, Exu, Oxóssi é um problema. É um grande problema, né? Que é a mitologia iorubá. Então, eu penso que os caminhos, eles estão, né, sendo trilhados a partir do racismo, e a ideia é que eles precisam ser trilhados a partir do antirracismo. Você tem ideias ou sugestões, enfim, de políticas públicas que poderiam ser aplicadas? Porque a gente está falando ainda de uma lei que já existe, mas não é aplicada por falta de controle. Para além disso, existem outras ações que nós poderíamos esperar para contribuir para o antirracismo na educação? Você sabe que eu tenho um sonho de falar com o secretário da Educação, né? Agora eu estou trabalhando com vários e aí eu realizo os meus sonhos, né? Por exemplo, eu penso que precisa se criar cargos de pessoas que olhem exclusivamente para a educação das relações étnico-raciais.
e que né, em rede com os outros atores, seja o responsável por pensar e provocar as outras pessoas envolvidas, né? Então, a criação de cargos, a construção de incentivos, a construção de parcerias para que as pessoas estudem, para que elas vão nos seus processos de formação continuada, não em serviço, também pensar a educação das relações étnico-raciais, então parcerias com universidades, né, cargos de pessoas que pensam em educação das relações étnico-raciais, precisa de um investimento grande em materialidades, em brinquedos, em bonecas, em livros, em fantasias, em instrumentos musicais. É preciso que se tenha verba para contratação. A cultura precisa estar presente. Então, pianistas negros, violinistas negros, baixistas negros e também percussionistas negros, grupos negros, precisam também estar dentro dos espaços educacionais. Então, a meu ver, uma intersecção entre educação e cultura precisa existir para que esses meninos também conheçam as artes, né? Tenham educação das relações étnico-raciais a partir das artes e da cultura. Você tem exemplos de projetos bem-sucedidos, escolas, enfim, queria que você contasse um pouco sobre isso. Conheço e faço um convite para vocês conhecerem também a EMEI Nelson Mandela, na cidade de São Paulo. Eu penso que é um super exemplo de uma escola pública que traz traz o antirracismo como compromisso. E os 200 dias letivos se pensa antirracismo na Nelson Mandela. Eu participo de um prêmio Educar para a Igualdade Racial, para a Equidade Racial, e eu conheci diversas iniciativas, né? E existem iniciativas no norte de São Paulo, eu não me recordo o nome da escola, né? Mas então levaram a Larissa Luz para os bebês bem pequenos e fizeram um mundo antirracista de Larissa Luz. Então, a partir da música, da musicalidade e de ervas como erva cidreira, camomila, fez-se um trabalho muito bonito com os bebês bem pequenos, envolvendo as famílias, envolvendo todas as pessoas que sabiam que estavam vivendo práticas ancestrais negras a partir da Larissa Luz. Enquanto isso não é generalizado, né, Jussara, infelizmente muita gente ainda sofre racismo, muitas crianças, muitos adolescentes, e tem vários casos midiáticos, inclusive, né, nem filha de atriz famosa escapa disso. Então, por exemplo, como a gente começa também a ter ações mais efetivas dentro das escolas, tanto para os casos, enfim, ações efetivas que evitem isso de acontecer, principalmente pensando que tem muitos anônimos, a gente consegue evitar e, enfim, até trazer sanções para pessoas de casos conhecidos, mas isso se repete diariamente, né, em vários ambientes. É muito assim, verdadeiro o fato de que dinheiro, prestígio social não salva a pessoa negra de sofrer racismo, né? Não salva, evidentemente não salva. Pode ser juiz, pode ser juíza, desembargadora, médica. E imaginem as crianças e os adolescentes, né? Eu penso que os caminhos, eles precisam estar aberto para o diálogo, para a compreensão de que casos de racismo vão acontecer, porque a gente vive numa sociedade racista. Os colégios particulares têm procurado muito pessoas negras para trabalhar e também pessoas negras para estudar, porque então eles estão ofertando bolsas e também processos formativos para quem já está lá. E eles percebem que com a abertura para pessoas negras, o racismo chega mais. Não é que o racismo chega mais, é porque antes não tinha branco, não tinha negros. E aí as situações racistas era falar mal de quem estava na televisão, ser grosseiro com quem servia na cozinha ou quem limpava. Agora os clientes, porque o negro e o branco são os clientes, são as pessoas afetadas, né? Então, eu penso que a abertura para o diálogo, que existe racismo, que a gente precisa combatê-lo, e reiteradas ações formativas e que envolvam as famílias,
eu penso que envolver as famílias negras, as famílias brancas, as famílias racializadas de modo geral, é um ponto essencial para o combate do racismo e também para a construção dessa atmosfera antirracista, porque eu acho que é além, tá? A construção de uma atmosfera antirracista é muito mais do que o combate ao racismo. Como identificar que uma criança está sofrendo racismo na escola, Jussara? Porque nem sempre é possível. Algumas não vão falar, talvez, né? É uma situação tão delicada e muitas vezes sutil, muitas vezes não é explícito. Tem como identificar e quais alertas a gente poderia deixar para pais, educadores? Eu penso que o silêncio é um alerta. O silêncio é um alerta, o choro é um alerta, ouvir as crianças, o que elas trazem nas minúcias, porque talvez elas não trazem verbalizando, mas ou elas podem trazer verbalizando assim, meu cabelo é tão feio, né? Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, ela gostava do cabelo e um dia, ai, minha pele é muito escura, né? Então pesquisar, qual é a fonte disso? Da onde ela ouviu isso, né? Silêncio demais também pode ser um indício de... E para as crianças brancas, né? Então, reiteradas vezes não pega a boneca preta, reiteradas vezes não gosta de sentar ao lado da criança preta, reiteradas vezes chora quando um prestador de serviço preto entra dentro do espaço e não faz isso quando é um prestador de serviço branco, que também é uma pessoa desconhecida. Reiteradas vezes ou algumas vezes interpela a educadora preta falando sobre o cabelo dela, né? Então o menino falava: nossa, seu cabelo é muito guli-guli. Nossa, é muito guli-guli o seu cabelo. E ela não sabia o que era guli-guli. E aí, depois ela percebeu, guli-guli não era uma coisa boa. E ele falou uma vez, era uma criança, né, uma menina. Mas é muito guli-guli, né? Ah, eu não quero que pessoas que tenham cabelo guli-guli mexam no meu cabelo. Então, tá muito atenta, né? Famílias brancas, famílias negras, tá muito atenta nas minúcias do que as crianças trazem. E também ser corresponsável pelos processos de enegrecimento das experiências das crianças lá em casa, né? Falando em casa, Ju, você é tia de uma menina muito linda, uma pretinha, chamada Helena, que é muito afetuosa, muito esperta. Você sempre relata essa relação nas suas redes sociais, a gente trouxe algumas fotos dela com a mamãe, né, dela também aproveitando aí com você, recebendo todo esse afeto, esse colo. A Helena é uma estrela, né? Quem conhece sabe. Ju, como que você aplica todo esse conhecimento na educação da Helena? Bom, dá uma emoção, ela é muito lindinha. Como que é para você, Ju, ser tia de uma menina pretinha que está crescendo com esse referencial tão positivo? E quais são as... Vou me emocionar também com a sua emoção, porque eu conheço, né, essa história. Como tem sido... Como tem feito a diferença na vida dela, esse afeto, esse colo? Uhum. A Helena estudava lá em Ribeirão Preto, né? E um dia ela falou assim pra mim: ai, eu tô tão triste. Eu falei: e a Helena, por quê? Ai, você não acredita. A Helena é muito madura, né? Ela não sabe falar o R e tal, mas ela é muito madura. Ela falou: você não acredita, titia? A menina falou que eu tenho cheiro e cor de cocô. Você não acredita? Eu falei assim: nossa, Helena, e como você se sentiu quando ela falou isso? Ela, muito triste. Eu não gostei, eu fiquei muito triste. E a Helena sai de uma cidade branca, que é muito mais, política partidariamente, é muito mais do lado de lá do que de cá, e racista. E aí ela vem pra São Paulo viver o Ilô Bademim. E que pra mim ela é a rainha do Ilô Bademim hoje, sim, né? E aí ela fala assim sobre Ilô: aqui as pessoas são muito parecidas comigo, né? Aqui as pessoas são bonitas, né? E ela vai falando uma série de coisas e ela vai conhecendo uma série de coisas. Ela é muito apaixonada pelos orixás. A Helena, ela chega aqui em São Paulo, uma criança que frequenta a igreja, acho que batista, igreja evangélica batista, né? E ela se apaixona pelos orixás. A mãe dela frequenta uma casa de Xangô hoje, que a mãe também era batista, né? Evangélica, eu não tenho muita certeza se era batista. E aí ela chora pra ir pra casa de Xangô e ela conta o quanto Ilô Bademim é bonito. Ela esses dias mandou um áudio pra uma mestra, né?
a Teresa Teles, então, que é uma figura que tá no ILU. Ela é Teresa, nossa mestra mais bonita, mais legal, e ela tem forjado a identidade dela, construído uma identidade muito bonita, muito positiva, ao lado de mulheres negras, de mãe negra, de tia negra, de avó negra. E ela gosta do cabelo dela. Ela fala que o cabelo dela é original quando tá sem tranças e quando não é original está com tranças. E tem sido muito bonito ver o quanto a Helena tá muito mais altiva a partir de tanto colo que ela tem no ILU, porque em casa sempre teve. Mas a ausência de colo e a violência da escola incidiu sim sobre o processo de vida da Helena. Então eu só tenho a agradecer assim ao universo e as escolhas que a minha irmã tem feito para a vida da Helena, que é viver dentro de um espaço que tem muito colo para uma menina tão preta quanto ela, porque ela é bem retinta, né? Pois é uma esperança de que talvez não se repitam com ela histórias que se repetiram com tantas mulheres retintas também, né, Ju? Porque o racismo continua acontecendo, mas diferente de muitas histórias, ela pode crescer se sentindo bem com ela mesma e entendendo que o problema não está com ela, né? Eu acredito que a Helena tem certeza absoluta que o problema não é dela. Eu penso que a gente construiu isso. Isso veio sendo construído com todas elas, porque eu sou tia de 4 sobrinhas, né? A mais velha tem 21 anos. Mas a Helena, me parece que agora tá tudo certo. Não, olha, lamento, mas vai lidar na tua terapia, ou em qualquer lugar, porque comigo tá tudo certo, né? Isso é muito importante para muitas mulheres negras e que muitas meninas têm também esse exemplo. Agora, Jussara, a gente chegando já no final, queria saber o seguinte, você fala sempre de afeto, e o afeto permeou toda essa entrevista, né, e todos os temas que você trouxe. O afeto, de fato, é revolucionário? O amor é a maior revolução que existe. É a maior revolução, né? A Bell Hooks, eu sou Bell Hooksana, Bell Hookiana, se isso existe, e dizer que o afeto, o amor é a grande revolução, é uma revolução amorosa que eu escolho diariamente, e eu penso que os bebês e as crianças negras, os adolescentes negros, eles precisam também viver essas revoluções cotidianas, porque pegar ônibus todo dia e trabalhar todo dia não é fácil. Então, não vou romantizar nenhuma das violências que se vive. Ser professora de 21 bebês com 7 meses não é fácil, 103 professoras. Mas o amor, a meu ver, é uma válvula propulsora de muito axé e sucesso. Tá bem, Jussara, muito obrigada por essa entrevista. Parabéns pelo livro. Quem tiver interesse, como que a gente faz para achar o seu livro? Bom, gente, presta atenção nessa capa desse livro. Porque infelizmente as pesquisas indicam que os meninos negros são que têm menos colo, né? Então, uma mulher incrível, Cassiana, que fez essa capa. Então, olhem bem, procurem, né? Pode falar onde Pode que falar, procura? pode falar. Procurem na Amazon, ou ainda na Martins Fontes. E também pela Papyrus. São as 3 possibilidades de ter democratização do colo. E também eu tenho feito rodas de conversa com as educadoras. Fiquem atentos no @prof.jussarasantos, que é o meu Instagram, se vocês quiserem me conhecer, tomar um caldinho e um chá comigo e ainda ter esse livro, frequentem as rodas de conversa. E vai ter muito colo. Jussara, muito obrigada, viu? E até uma próxima. Obrigada. E esse foi o BDF Entrevista. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência e a gente se vê numa próxima. Tchau!